painel do Ego ao Eco, Gestão de Pessoas com Propósitos, vai dar destaque à importância de uma liderança humanizada e consciente. Então, eu gostaria de chamar ao palco agora a diretora de Recursos Humanos na Diageo, com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento humano e cultura organizacional, Viviane Bessani. Obrigada, Viviane. Diretor de Relações Humanas na TOTUS, com 16 anos de liderança em RH, no setor de Tecnologia da Informação, Fernando Solak. Seja bem-vindo, Fernando. Cofundador do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e Atlanta, nos Estados Unidos, mentor, conselheiro de empresas, professor em estratégia e cadeias de valor e líder da inovação em Brain for Care. Senhor Carlos Bremer, por gentileza. Após a palestra, como foi anteriormente, a gente vai abrir um espaço para perguntas e vamos explorar como essas lideranças aplicam conceitos de gestão com propósito para criar um ambiente corporativo mais consciente e sustentável. A todos, uma ótima palestra. Bom dia. Obrigado aí, Edson, pelo convite aqui. Eu estou há quase 10 anos morando nos Estados Unidos, estou começando o meu processo de retorno e finalmente poder falar em português é tão gostoso, né? Porque você fala com naturalidade, então estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você. Acho que o meu papel, a gente conversou um pouquinho antes, vai ser mais de fazer uma visão mais individual desse tema, né? Sobre o propósito, contando um pouquinho da minha história e dando um pano de fundo aí para a Viviane e para o Fernando falarem o que estão fazendo na Diageo e na TOTUS. Primeira coisa que eu queria começar a falar para vocês, uma das coisas que eu acho que aprendi ao longo dessa jornada foi: se algo te faz sentir, faz sentido. Então, mais do que a gente compartilhar conhecimento para vocês, eu gostaria que depois desses 40 minutos a gente deixasse essas pessoas aqui sentindo algo talvez de diferente. Eu tenho uma crença, né, e a minha fala vai ser muito mais em cima de uma vivência que eu estou tendo, olhando, né, liderando uma empresa dos Estados Unidos, mas indo para a China, Oriente Médio e tal. Nós estamos passando uma fase de transição de mundo. E uma transição de mundo, você vê uma coisa caindo e uma outra surgindo. E quem perde, grita muito. Fica desesperado, porque tudo que ele acredita, ele vê começando a ruir. E quem vem trazendo algo de novo, tem essa frustração de que eu falo, as coisas não acontecem. Então, eu queria trazer para vocês alguns dados, né, de quando eu entrei no capitalismo consciente e, né, dei algumas aulas sobre o tema. Há 200 anos atrás, se a gente falasse assim, a escravidão vai acabar, o que as pessoas falariam para você? Você está maluco. Não. A economia é baseada nisso. Hoje, a escravidão é crime. Há 120 anos atrás, é muito legal ver a maioria mulheres aqui, se você dissesse que as mulheres iriam votar, você está louco, mulher não vota. Hoje, né? Há 100 anos atrás, se a gente falasse, vamos acabar com o trabalho infantil, impossível. A indústria têxtil, hotelaria, era tudo baseado no trabalho infantil. É crime hoje. E já que nós estamos na Olimpíada, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quando foi a primeira vez que uma mulher pôde participar de uma maratona? Em que ano? Quem quer dar um chute rapidinho? Pô, pessoal. 1967. Foi a primeira vez que a mulher pôde participar da maratona de Boston, e ela participou porque ela não pôs o primeiro nome, ela pôs a sigla e o sobrenome. E o namorado dela era maratonista e jogador de futebol americano. Quando o diretor da prova viu uma mulher correndo, ele pegou o ônibus e correu atrás dela. E tem uma foto histórica, quem quiser entrar na internet e olhar, dele tentando tirar ela da prova. Fala, saia da minha prova, mulher não corre maratona. E o namorado dela, que era um gigante, dando um toco nele, ele voando para fora. 1967. O que eu queria que vocês ouvissem a gente falando assim? Acreditem que o mundo muda. O que é que nós vamos falar hoje para vocês que parece impossível, que daqui a 30 anos vocês vão dar risada e falar, nossa, em 2024 isso aqui era impossível. Acreditem na mudança e não levem esta mudança pelo medo. O medo gera urgência. Mas, que nem a Sônia falou, vá pelo desejo. O desejo é a grande transformação. Rapidamente aqui.
Qual é a transformação que está acontecendo? Em 1500 começou uma era da filosofia da lógica. A vida até lá era muito regida pela fé, pela religião, e entrou o mundo da lógica, principalmente pelo Descartes. Quando ele separa a matéria da fé, ele cria o reducionismo, o materialismo. A gente vai dividindo tudo. Ciências exatas, humanas, biológicas, vida profissional, pessoal, matemática, física, química. A gente vai quebrando, departamento, empresa, cliente, até a hora que a gente chega na coisa unitária. É quando vem a ideia do ego. O ser humano é uma entidade individual, é um recurso na natureza, e você tem que tirar o máximo para você, que é totalmente contradizente ao que é a vida real. Nós somos entidades sociais, então a gente não precisa nem ficar falando muito de ego, nós somos, né, ecocentrados por natureza, só que a gente foi sendo educado nessa divisão a pensar que o mundo é tudo dividido. Então, das várias coisas que me fez, né, eu fui pesquisador, professor, sou empresário, ativista e tal, a única coisa que eu tenho certeza é que, apesar da gente ser ainda educado a pensar tudo divididinho, tudo é interligado. Tudo. E o nosso maior desafio, como é que a gente reconecta essas coisas na nossa cabeça e, com isso, consegue diminuir muito das frustrações que a gente tem para entender como é que o mundo de hoje funciona. De 40 que eu gostaria de provocar vocês a parar de pensar, porque eu acho que vai ajudar vocês a viver melhor. Uma é, não existe divisão entre vida profissional e pessoal. É um legado construído que não, muito importante para alguns objetivos empresariais, que na vida real não existe. Existe uma vida só. Eu gosto de brincar, 31 de dezembro todo mundo escreve assim, eu na vida pessoal vou fazer isso, na vida amorosa, na vida, né? Chega 1º de janeiro, você acorda de ressaca, descobre que está tudo lindo. Você é um só e não funciona esse negócio de bullet. E a segunda é, nós somos fortemente educados com ciências exatas, estamos aprendendo a entender ciências humanas, mas o mundo é regido pela ciência biológica. E coloquem, que a biologia é a ciência da vida, coloquem biologia no modelo mental de vocês, que vocês vão entender muito do que acontece no mundo de hoje. Rapidamente, então, sobre a minha história. Engenheiro de São Carlos, né? Tive a honra de ser professor do Edson, do Matheus, que estão aqui. Virei soldador, barman na Alemanha, voltei para fazer doutorado, fiz doutorado em automação. E eu achei legal para caramba, mas eu falei, e o ser humano? Fiz meu pós-doutorado em sociologia industrial, fui estudar confiança nas relações empresariais, ganhei um prêmio de melhor pesquisa nas Américas, virei professor de economia, tudo não linear, né? Aí, né, quando minha primeira esposa começou a ter problemas muito fortes de depressão, eu saí, fui para a consultoria, fiquei 1 ano e meio, falei assim, putz, eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu e um amigo meu da faculdade criamos uma empresa de consultoria, começou a crescer muito. Em 2006, a minha primeira esposa não aguentou a depressão e faleceu. Não preciso explicar como. E eu com 2 filhos, uma empresa com 50, projeto na China, na Itália. Sabe quando você vê que o mundo ruiu, né? Deu tudo errado? E aconteceu um milagre que as pessoas da minha empresa começaram a me ajudar. Levar a criança para a escola, fazer compra. Os 2 maiores clientes que eu faço questão de mencionar, a Perdigão e a Gerdau, me ligaram e falaram, eu sei que você está passando por um problema, nós vamos continuar pagando você e o projeto, quando você estiver melhor, você volta e retoma. Caramba! Amigos meus me convidaram para dar aula, porque sabiam que eu gostava de dar aula, eu sei que você não está... Aí eu olhei aquele negócio e falei, eu não quero ter mais essa empresa só por causa do lucro. Eu quero continuar trabalhando com essas pessoas. Eu me apaixonei pelas pessoas com quem eu servia, para quem eu trabalhava. Mudou, eu inverti a pirâmide, né? Eu trabalhava para eles e não eles para mim mais. Tanto foi que a minha diretora administrativa me ajudou para caramba. Depois de 1 ano, se apaixonamos, casamos, temos 2 filhos pequenos, né? Visão de vida profissional pessoal. Mas eu escondia isso, até que eu encontrei o capitalismo consciente, que é justamente, e talvez o termo propósito, seja esse resgate de que nós somos uma coisa só. Então eu queria concluir aqui e passar a palavra para vocês, um pedido. Pelo amor de Deus, não separem a paixão do trabalho. Se você não se apaixonar pelo que você faz, vai ser uma vida muito chata, muito sofrida. E eu sei que dá medo. E aí eu vou contar essa história. Eu fui falar com um presidente de um private equity
e soltei aquela clássica, né? Ah, tem 2 dias importantes na vida, o dia que você nasceu e o dia que você descobre por que você nasceu. E ele virou para mim e falou, mas tem o 3º dia. Eu falei, que dia é esse? É o dia que depois que você descobre por que você nasceu, você tem coragem de fazer isso. E no meu caso foi abrir mão de uma carreira executiva, papá, e investir numa empresa de saúde, porque eu falei, nossa, e se eu puder ajudar a salvar vidas? E é isso que eu estou fazendo nos meus últimos anos. Um trampo incrível, pus todo o meu dinheiro lá, estou desesperado, mas estou feliz da vida, que todo dia eu acordo de manhã e eu não vou trabalhar, eu vou exercer aquilo que me apaixona. Então, eu queria acabar aqui e passar para ouvir os exemplos da Diageo, da TOTS. Muito obrigado. Bom, vocês estão me escutando, né? Bom dia a todos. Meu nome é Viviane Besani, sou diretora de recursos humanos na Diageo. Diageo, que é a empresa responsável por bebidas alcoólicas como Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar esse painel junto com os meus colegas aqui. Estava ouvindo essa história tão legal e tão incrível e refletindo sobre como as organizações podem ajudar nessa reflexão sobre propósito. E acho que uma discussão que vem acontecendo mais latentemente ou mais recentemente é como ser uma organização que, além de gerar impacto positivo, né, no negócio, dando resultados, também gere impacto positivo na sociedade, no meio ambiente. Isso é uma tendência que vem crescendo muito forte. Por quê? Porque isso permite que essas organizações tenham um crescimento sustentável, não só no curto prazo, mas no longo prazo. E aí que entra o propósito nessa história, porque as organizações começaram a trazer mais significado, mais sentido de por que elas existem e por que elas existem nesse longo prazo, né? O propósito da Diageo, por exemplo, é celebrar a vida em todos os momentos e em todos os lugares. Olha que interessante, né? Ele salva vidas e eu celebro essa vida. Né? Isso dá um significado para as pessoas que estão lá, que fazem parte, que é, então eu não só faço o pagamento na folha de pagamento, eu permito que, fazendo o pagamento, as equipes estão criando produtos, criando momentos que permitem que as pessoas celebrem a vida. Né? Olha que poderoso isso pode ser. Então, isso deu sentido e permitiu traduzir a estratégia para as pessoas, porque eu sei que se eu quero celebrar a vida, se eu quero fazer isso em todos os lugares e todos os momentos, como eu posso fazer isso? Isso faz com que a organização seja mais criativa, inovadora, e gere um senso muito maior de pertencimento do colaborador. Mas, né, fazendo analogia aqui de por que isso é importante quando a gente faz gestão de pessoas, é exatamente por isso, porque eu gero engajamento, as pessoas acreditam no que elas estão fazendo e por que elas estão aqui, elas abandonam o lugar do trabalho linear, que eu vou todo dia, faço do mesmo jeito, não tem um porquê, tem um sentido. Né? Então, eu aumento o engajamento, aumento a atração de talentos, quando eu estou falando de jovens, principalmente, que precisam de significado, aumento a clareza de por que eu faço isso, o que eu faço no meu dia a dia e como isso traz de retorno, não só para mim como indivíduo, mas como a minha empresa. Então, tem uma série de benefícios quando a gente discute isso. E, sem dúvida nenhuma, o impacto social que eu posso gerar, trazendo políticas, práticas que colaboram com a sociedade. Né? Eu tive o prazer, antes da Diageo, de trabalhar 20 anos na Unilever, vocês devem conhecer o famoso Paul Polman, quando ele lançou o conceito de Net Positive, que eu não quero só gerar resultados, eu quero diminuir o meu impacto negativo e aumentar o impacto positivo. E é isso que a gente vê nas organizações como a Diageo, quando ela tem metas progressistas para colaborar com essa sociedade e como a gente ajuda em tudo isso. Né? Então, desde aumento de representação de diversidade, a gente tem várias práticas, mas também ambições para diminuir o uso de água na produção, aumentar a educação e a inclusão social
de bartenders. Então, a gente faz um trabalho social de formação de bartenders, que tem metas não só de gênero, racial e social. Então, a gente faz essa inclusão. A gente tem um trabalho chamado Na Real, que educa jovens sobre o consumo de álcool, né? Porque a gente não permite o consumo de álcool com menores de 18 anos, e a gente precisa educar esses jovens sobre esse risco. Então, tem uma série de atividades aí que reforçam a importância do propósito, não só para a organização, mas para dar sentido para as pessoas no trabalho. Eu vou me conter aqui para passar para o meu colega aqui, para ele também contar um pouco da TOTOS, como isso acontece. Ótimo, obrigado, Viviane. Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui compartilhando também esse painel com Bremer, com Viviane, e trazer um pouquinho para vocês da minha história e do que a gente vem fazendo na TOTOS em relação a propósito. Eu sou diretor de Relações Humanas na TOTOS. A TOTOS é uma empresa de tecnologia brasileira, é a maior empresa de tecnologia do Brasil. A gente tem hoje mais de 70 mil clientes, 70 mil CNPJs que utilizam as nossas soluções e mais de 12 mil funcionários no Brasil e no mundo. Eu já estou há 8 anos na TOTOS e acho que eu me conectei muito com as falas que o Bremer trouxe, porque eu acredito muito nessa questão de você estar no lugar realmente por um propósito, por uma paixão. E acho que a minha história fala assim, né? São 8 anos que passaram voando. Eu, obviamente, não tinha necessariamente como um plano de carreira, vou ficar 8, 10, 15 anos numa mesma empresa, mas acabou acontecendo, e acabou acontecendo de uma forma super natural. Por quê? Porque sempre tinha um desafio adicional, sempre tinha um propósito e um impacto para ser gerado naquele ecossistema onde eu estava envolvido. E quando eu entrei no mercado de trabalho, há muitos anos atrás, realmente eu via, né, que naquele momento poderia até ter uma separação entre vida pessoal e vida profissional. Mas realmente eu acho que tanto a sociedade como o mercado de trabalho como um todo evolui. E a gente faz parte dessa evolução, a gente como pessoas, como profissionais e as empresas liderando esse movimento. Então, realmente hoje, nessa tendência de flexibilidade, de customização de experiências no mercado de trabalho, de a gente ter ações de gestão de pessoas pensadas para cada persona que trabalha no nosso ecossistema, isso faz com que realmente a gente consiga ser quem a gente é na empresa. Então, hoje é muito difícil realmente separar, né, vida pessoal e profissional. A gente é um ser humano único e a gente traz as características da nossa vida do dia a dia, seja no nosso ambiente familiar, seja com os nossos amigos, para dentro da nossa empresa e vice-versa. A gente traz os aprendizados da empresa para os outros ambientes onde a gente frequenta. Então, realmente, eu vejo de uma forma muito clara esse ponto que é difícil hoje desassociar o pessoal do profissional. E dentro da TOTOS, né, o que a gente vem fazendo e por que essa pegada de propósito é muito importante? Porque a gente é uma empresa de capital aberto, né, então a gente tem que trimestralmente divulgar resultados para o mercado, para os acionistas, e isso por si só traz uma pressão de curto prazo, de um olhar de resultado. Mas, se a empresa olha só para esse lado, a gente entra numa questão de não trazer resultados sustentáveis no longo prazo. Então, a TOTOS é uma empresa que tem mais de 40 anos de idade e, realmente, a gente, ao longo dos anos, foi evoluindo essa visão de que valor a gente traz para todo o ecossistema onde a gente está envolvido, além do resultado. Então, qual que é o nosso diferencial para os nossos clientes? O que a gente traz de importante para os nossos colaboradores estarem com a gente e gerarem esse resultado sustentável? Por que a TOTOS ela pode ser uma referência para a nossa cadeia de fornecedores, para os familiares dos nossos colaboradores, ou seja, essa visão mais ampla de impacto em todo o nosso ecossistema. Então, é isso que a gente foi, ao longo dos anos, amadurecendo.
e começando a realmente encontrar e falar sobre isso, sobre o que a gente imagina, o que a gente quer entregar para as pessoas, o que a gente quer entregar para a sociedade. E, nesse processo de evolução constante, a gente chegou num conceito que resume um pouco do nosso propósito, que é, a gente acredita que todo mundo pode crescer, e nós trabalhamos juntos para isso. A TOTVS foi uma das primeiras startups do Brasil, por assim dizer, que nos últimos anos é muito famoso, né? Hoje abrir uma empresa, ter sucesso. A TOTVS tem 40 anos, começou na década de 80, onde isso era muito raro, e a gente chegou nesse patamar onde a gente está hoje, e que mostra essa história de sucesso, de crescimento. E a gente constrói relações muito duradouras, seja com colaboradores, seja com fornecedores, seja com clientes, e muita gente está com a gente há mais de 20, há mais de 30 anos. A gente tem cases, realmente, de clientes que compraram uma solução nossa 30 anos atrás, e hoje são grandes empresas que continuam com soluções nossas, e a TOTVS também é uma grande empresa. Então, quando a gente olhou todo esse cenário, a gente entendeu que a gente ajuda todo o nosso ecossistema a crescer. Se a TOTVS cresce, o nosso cliente tem que crescer, os colaboradores que trabalham com a gente têm que crescer, a nossa cadeia de fornecedores tem que crescer em conjunto para todo mundo ter essa relação ganha-ganha. E é justamente esse olhar de trabalhar junto para gerar este crescimento. Porque não adianta a gente também acreditar que pode crescer, mas se a gente não trabalhar junto para isso, isso não acontece. Então, quando a gente tem um propósito desse declarado, a gente consegue também declarar algumas características que tem no dia a dia dentro da empresa para fazer essa roda girar. E aí a gente fala um pouco de como que as coisas funcionam, como que no dia a dia é a TOTVS e como que a gente constrói essas relações de longo prazo com toda a nossa cadeia. Então, a gente trabalha com alguns atributos. Um pilar fundamental são as pessoas. E a gente tem um conceito que a gente fala que é valorizamos gente boa, que é boa gente. Que aqui a gente tem a questão de gente boa, que entrega, que vai atrás de um resultado, que faz acontecer, que cumpre os objetivos propostos, mas que é boa gente, que faz tudo isso da maneira certa, da maneira adequada, construindo as relações de qualidade, trabalhando em equipe, sendo ético, tudo da maneira correta. Então, não era o entregar a qualquer custo. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. A partir do momento que a gente começou a declarar que a gente valoriza esse perfil de pessoa, gente boa que é boa gente, a gente começa a atrair, reter e trazer para o ecossistema cada vez mais pessoas que fazem parte deste perfil. Um segundo bloco é um bloco da colaboração, gente. Hoje, e já há muito tempo, a gente não traz resultado, a gente não traz um impacto positivo se a gente fazer as coisas sozinho. A gente vai atingir um patamar próximo, mas a gente não vai longe se a gente trabalhar sozinho. Então, na TOTVS, a gente fala que quando colaboramos, somos mais fortes. E a gente vê isso através dos projetos multidisciplinares que a gente provoca, através das squads com perfis de pessoas realmente diversas, tanto de pensamento como de cultura, de experiência, para trazer essa visão colaborativa para a entrega de um resultado final. Um terceiro pilar, que eu já comentei um pouco aqui na minha fala, é construirmos relações de longo prazo com os nossos clientes. Que é justamente isso, cliente que está com a gente há 20, 30 anos, funcionários que estão com a gente há todo esse período, e por ser uma empresa de tecnologia, a gente vê as estatísticas de empresas de tecnologia que geralmente as pessoas ficam pouco tempo nas empresas. E a gente tem hoje funcionários que entram com a gente e conseguem ficar bastante tempo, mesmo da nova geração, mesmo considerando hoje esse nível de concorrência muito maior e o mercado de trabalho muito melhor para as pessoas como um todo. E, por fim, a gente fala, obviamente, de tecnologia. A gente fala que a gente investe em tecnologia que viabiliza, porque através dessa tecnologia,
com o fator humano, colaboração e o cliente no centro, a gente consegue gerar esse propósito de crescimento e de realmente gerar esse impacto positivo em todo o nosso ecossistema. Isso se traduz também em ações concretas, como, por exemplo, um instituto que já existe há 25 anos de responsabilidade social, que a gente chama que é nosso Instituto de Oportunidade Social, que a gente forma jovens em situação de vulnerabilidade para entrar no mercado de trabalho de tecnologia. São mais de 2.000 jovens formados por ano e que, fazendo um semestre de curso focado em tecnologia, depois que esse jovem termina o ensino médio, ele está preparado para entrar numa primeira oportunidade de emprego como aprendiz, como um assistente, como um técnico e mudar a vida dessa pessoa que tem uma situação de vulnerabilidade. Um segundo exemplo é o nosso sistema de aprendizagem. Imaginem um ecossistema com mais de 10.000 colaboradores, com muitos parceiros, com um sistema de franquias que a gente também consegue ter a capilaridade de estar em todos os lugares do Brasil. A gente tem um nível de conhecimento muito forte dentro da empresa. E a gente estabeleceu um sistema de aprendizagem em rede, onde os próprios colaboradores têm mecanismos e incentivos para eles produzirem conteúdos e poderem compartilhar com a rede, com a empresa como um todo e com o ecossistema. E assim fazer a roda do conhecimento girar dentro da organização. Então, acho que trouxe aqui alguns exemplos justamente para tentar tangibilizar para vocês como o propósito é importante acima de um resultado de curto prazo ou de simplesmente um resultado que não vai ser sustentável no longo prazo. Obrigado. Bom, obrigado. Hein? A gente não tem um mediador, então, né? Eu só gostaria de dizer, infelizmente, eu só vou trabalhar um minutinho. O proprietário do Corolla Cross, da placa ESG 0163... Pegadinha, você é um puxa-saco. O seu carro faz mais ou menos uns 20 minutos que o pessoal está pedindo para retirar do local. Então, se for alguém daqui com essa placa, vocês já podem contratar para vocês. Carlos, por favor, pode ter mais um tempo. Depois você mesmo pode liberar para as perguntas. Isso, tá bom? A gente combinou aqui, foi, né, ao invés da gente se perguntar, vamos abrir para vocês. Espero que vocês tenham pensado diferente, sentido algo diferente, compartilhe e a gente tenta, né, continuar a conversa com vocês aqui. E é um começo de conversa, então espero que a gente continue. Tem uma ali, outra ali, não sei quem tem um microfone. Bom dia, meu nome é Dete, eu estou aqui em Piracicaba, né, agora. Eu acho assim, sempre fui também executiva de RH dessas grandes corporações, e é muito interessante quando a gente põe um movimento, né, na organização, tipo ECO, ESG, você alavanca os negócios, eu acho, e você consegue, né, fazer uma onda de desenvolvimento envolvendo muitas pessoas. E uma pergunta que eu tenho para vocês agora é, como fazer isso no serviço público, onde eu atuo atualmente? Alô? Uma boa pergunta, que eu não tenho experiência no serviço público, mas a gente pode ajudar a pensar juntos como isso pode ser. É tão interessante, né? Porque o serviço público, por si só, já tem a característica de servir, de cuidar, de ter um contexto e um ecossistema muito mais amplo. E eu acho tão nobre quando as pessoas que trabalham nesse espaço, porque o impacto é muito maior, E talvez a minha reflexão aqui, junto, eu quero ouvir meus colegas, é trazer esse lugar de responsabilidade, trazer esse lugar de espaço de transformação que uma pequena ação no serviço público pode gerar, pensando no amplo aspecto que ele pode. Acho que está fazendo uma certa... A atuação é tão importante e o impacto é tão relevante que na minha reflexão eu começaria trazendo esta provocação neste lugar de impacto, de responsabilidade, porque nas organizações, quando a gente fala de
de sustentabilidade, de ESG, a gente sempre traz o lugar da responsabilidade que as organizações têm na transformação, né? Eu sou responsável ali não por gerar resultado, eu sou responsável por 800 famílias, por gerar mais emprego. Então, eu acho que quando você traz esse sentido, né, de novo, estamos falando de sentido, de significado, acho que me parece ser um bom começo para essa discussão, mas quero ouvir o Bremer, o Fernando aqui, para ver o que eles têm a dizer. Eu passei 10 anos na USP, fui professor da USP por 10 anos, e hoje, na minha área, eu estou nos Estados Unidos, mas eu vejo o nosso trabalho com o SUS aqui, com todas as partes governamentais. De novo, eu não consigo mais ter essa visão das coisas tão divididas. Tudo é sobre gente. Então, assim como uma entidade pública, privada ou uma ONG, se ela gastar mais do que ganha, ela quebra. Então, toda organização, enquanto uma entidade, ela tem esse papel de gerar resultados. O que eu estou vendo, independente se é uma ONG, uma empresa privada ou pública, só vão sobreviver e continuar existindo aquelas que conseguirem trazer para dentro dela pessoas onde tem essa conexão. O nome propósito é um nome, né? Assim, mas, no fundo, acho que é isso que a Viviane está falando. Onde faça sentido você estar. A gente ainda usa o termo retenção, né? Retenção é um termo meio, né? Eu vou reter. Não, você tem que atrair a pessoa e falar, isso aqui é um lugar legal para você exercer a sua vontade de viver e tal. Então, eu confesso que eu não vejo muita distinção no detalhe entre a organização pública e privada. As próprias privadas, pequena, grande, tem distinção. Acho que, no fundo, a essência é a mesma. Nós temos que voltar a tratar as pessoas como pessoas, que são muito mais do que só atributos físicos. Não. Elas são sentimento. Como é que eu dou vazão a isso dentro de uma organização? Acho que é a transformação que está acontecendo, e eu estou tendo o privilégio de acompanhar algumas, né, no Brasil e fora, que estão fazendo coisas incríveis, assim, sabe? Onde a pessoa desabrocha dentro daquela empresa. Ela vai falar, lá eu aprendi a viver. E com mecanismos, coisa muito simples, sabe? Ser ouvido, ser respeitado, ser admirado, ser celebrado, coisa tão simples e que faz isso tão bem para as pessoas. Então, eu não sei, Fernando. Eu acho que, adicionando aqui uma provocação, criar os espaços de fala sobre o tema e ter um diálogo, né? Se não for falado, se não tiver diálogo, as coisas não mudam. Né? Se esse espaço de fala e diálogo não existe por algum motivo, de cima para baixo, a gente criar esse movimento de baixo para cima, que eu acredito que funciona também. Né? A força das pessoas movimenta o tema, movimenta a importância. E as pessoas sendo conectadas e tendo um interesse genuíno em relação a fazer a diferença e transformar esse ambiente. Acho que isso é importante. Ter o interesse genuíno é o que vai fazer a diferença no longo prazo, através também ali de um processo de resiliência e criação desses espaços de fala para que isso possa acontecer e que os passos, né, sejam dados um atrás do outro e que a gente consiga ir mais para frente do que para trás. Acho que isso é muito importante. Porque a gente entende que, às vezes, em algum momento, a gente está dando alguns passos para trás. Mas se a gente está dando mais passo para frente do que para trás em relação ao tema, a gente está avançando na direção certa. E é legal você comentar isso, que quando eu nunca tinha entrado na área da saúde, hoje eu trabalho com o cérebro. A gente monitora a pressão dentro do cérebro de um jeito não invasivo. E eu comecei a estudar o cérebro. E é fascinante. Quando você estuda biologia, você vê que não tem passo para frente e para trás. Na biologia é tudo né, o corpo humano, né, a gente divide o sistema digestivo, o sistema... Né, não tem, é um negócio só, e nós somos tudo diferente. Então, na verdade, quando você começa a ver o mundo pelo viés biológico, você entende que é uma maçaroca que está lá andando, dinâmica, interagindo com o sistema, e você vai, e você tenta fazer o melhor possível. Né? Desculpa, mas assim, né? Lá atrás tinha uma outra, isso. Bom, meu nome é Rebeca Padula, eu sou coordenadora no Centro de Reabilitação Piracicaba, que é uma OSC, onde a gente atende crianças, adolescentes e adultos com deficiência física, intelectual e múltipla. A minha pergunta, questionamento, indagação, é que faz 7 anos que eu estou lá, e quando a gente chega para um processo, né, muda-se a diretoria, e a diretoria tem essa visão empresarial, né?
E, então, quando a gente começa um trabalho no centro de reabilitação, na época da saúde, a gente atendia em torno de 200 e poucas pessoas. Hoje, nós estamos atendendo 380. E o meu objetivo no médio, curto e longo prazo é atender 1.000. Mas por que disso? Porque eu entendi o quanto que somos uma empresa. E eu acho que essa visão do serviço público, da OSC, é de não entender esse lugar de empresa e de que a gente presta um serviço. Sim, nós não temos lucro daquele serviço, mas nós prestamos um serviço e a nossa gestão precisa ser uma gestão de propósito. Então, essa mudança de chave dentro da OSC, então, estar num lugar como esse é importante para as OSCs. Estar se capacitando é nesse lugar que a gente precisa construir. E eu acho que essa cultura de empresa da OSC ainda está num lugar muito do chapéu na mão, de ficar assim, eu preciso, de mendicância, muitas vezes, de ficar, mas eu preciso disso para conseguir sobreviver. Não, a gente não precisa, a gente faz um trabalho coeso dentro da ESG, nós estamos com as empresas trabalhando, e muitos objetivos de ESG podem ser solucionados dentro dessas OSCs, conforme parcerias, enfim. Então, é uma indagação da gente pensar nessa mudança que eu acredito que é um passo que o Brasil precisa viver. Dessa virada de chave, de entender que OSC é empresa, como o professor falou, num outro lugar, mas somos pessoas e precisamos trabalhar no caminho desse propósito. Era só essa questão. Assim, coincidentemente, eu sou conselheiro da Parceiros Voluntários. Não sei se vocês conhecem, é uma ONG do Rio Grande do Sul, e eu ajudei na fase de ser uma coisa que era só da mulher do Dr. Jorge Gerdau para virar uma entidade profissional e que hoje está tendo impacto. Então, assim, é exatamente isso. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi assim, com o capitalismo consciente. Principalmente no Brasil, a gente, nossa, eu sou capitalista, nossa, o cara é meio excomungado. Tal. O lucro é a maior força e ferramenta de transformação social do mundo. De longe. E que eu aprendi também que uma ONG não tem lucro, mas se ela gastar mais do que ganha, ela quebra. Ela só não distribui o lucro, ela reaplica 100%. Tem que ter lucro, ela tem que ter um a mais, senão ela não consegue sobreviver. Nós também precisamos. Nós precisamos comer mais do que a gente gasta, para sobreviver. Então, esse conceito de não é crescer, mas de ser uma entidade de vida, por isso que a biologia é tão importante, é fundamental para você entender como é que a gente consegue moldar essas organizações. Por isso que eu acho que o que está acontecendo é a gente estar resgatando aquilo que há 500 anos atrás teve que ser feito, que foi separar a fé da matéria. Nós estamos trazendo de volta, e eu acho que o setor privado, as empresas vão ter um papel-chave na liderança dessa transformação. Então, e aí ela propaga para o resto do sistema. O que eu acho importante aqui nessa fala é o aprendizado que a gente tem quando a gente não tem esse olhar isolado, que é o que a gente sempre fala na diversidade e inclusão, desse olhar aberto, de entender o contexto de cada um desses negócios e como a gente aprende com cada um desses modelos para que juntos a gente gere a transformação. Seja no serviço público, seja na ONG, seja nas organizações. Eu acho que, se a gente quer essa transformação, a gente precisa estar todo mundo junto e aprendendo com cada uma da nossa realidade. Acho que esse é o ponto que você trouxe. Muito bom. E ter a coragem de declarar quem a gente é, o que é a empresa, qual que é o propósito. Então, primeiro, você ter essa clareza para dentro dos seus muros, Então, você fazer um trabalho interno que é consistente ao longo do tempo, porque o reconhecimento externo depois vem ao longo do tempo. Mas você ter coragem de declarar, sim, eu sou uma empresa, eu vou dar lucro, mas vou fazer do jeito certo, considerando aspectos éticos, ESG, etc. E aí, cada empresa poder falar sobre isso e realmente declarar. Eu pedi a licença aqui, eu estava morrendo de vontade de fazer uma pergunta para vocês, então eu vou roubar a última pergunta para mim aqui. Eu comecei a estudar essa coisa do propósito em 2010. Aí a gente entrei no capitalismo consciente, e aí entrou esse negócio do propósito. Eu comecei a estudar propósito, Simon Sinek, Raj Sisodia, o Raj é conselheiro da nossa empresa. E aí eu comecei a perceber, virou moda, aí todo mundo,
nossa, eu tenho que encontrar o meu propósito. Né? E aí vem aquelas pessoas aflitas, eu não tenho propósito. Ou ele fala assim, uma coisa fria, né? O que eu gostaria de perguntar para vocês? Primeiro, quem encontra quem? A pessoa encontra o propósito ou é o propósito que encontra as pessoas? E como é que as organizações podem ter esse papel de ajudar as pessoas que estão por uma questão de vida, tiveram uma vida, principalmente no Brasil, uma vida difícil, um pouco alternativa, possibilidade, quando ela entra numa organização como a sua, vocês veem essas pessoas desabrochando e falam, caramba, encontrei o que eu queria fazer na vida. Como é que vocês veem esse processo? E a pergunta, é a pessoa que encontra o propósito ou é o propósito que encontra a pessoa? Eu acho que é uma provocação muito, muito interessante, porque a gente fala de um processo realmente de aprendizagem e desenvolvimento das pessoas, né? Quando a gente tem esse conjunto de pessoas na nossa organização, que às vezes até está iniciando a carreira, ou já está ali no nível de carreira já muito bom, mas que tem dúvidas em relação à sua trajetória, tem dúvidas em relação ao que está fazendo hoje. Quando a gente consegue estabelecer alguns processos de gestão de pessoas que permita que a gente tenha conversas francas e claras de carreira, de expectativas, de alinhamento, né, de próximos passos, no ambiente de segurança psicológica, que haja essa troca nessa via de duas mãos entre, eventualmente, um gestor e o seu colaborador, né, e que o colaborador ele consiga também dar um feedback para o gestor, consiga fazer perguntas, consiga se abrir, criando esse ambiente, né, e a gente consegue fazer isso através de processos estruturados, né, de performance, feedback, conversas one-on-one. Isso faz com que, naturalmente, essas expectativas elas apareçam e oportunidades possam também aparecer para as pessoas estarem envolvidas naquilo que elas realmente querem. E nesse cenário, às vezes vai surgir uma pessoa que vai falar, putz, mas isso aqui não é para mim mais, né? Acho que eu vou fazer outra coisa. E aí o propósito encontrou a pessoa, porque de acordo com essa conversa, ela tem a clareza que ela vai estar mais feliz, que ela vai estar mais realizada naquele momento, talvez dando uma mudança total de carreira, dentro da empresa, fora da empresa. Então, eu acredito muito nisso, né? Acho que as empresas poderem oferecer esse ambiente de segurança psicológica para permitir esse tipo de conversa e fazer com que as pessoas elas consigam refletir qual que é o seu papel, seja dentro da empresa, fora da empresa, e buscar aquilo que realmente elas vão estar felizes na contribuição delas. E só me permite, aqui eu gancho, palavras dão significado. E por isso que assim, essa coisa do reter, às vezes eu fico me perguntando eu mesmo, sabe? Que tem vezes a gente descobre, aqui não vai, você não é aqui. Então, às vezes, você não tem que reter o cara, você tem que dar campo para ele. Não é aqui, eu te ajudo a ir para outro lugar, só desculpa, mas assim, né? Então, você só fiz a palavra retenção hoje, me incomoda um pouco. Eu não vou aguentar, então vou responder essa, depois eu continuo aqui. Eu acho que o papel das organizações, eu gosto muito da palavra dar sentido, dar sentido para que o colaborador escolha estar na empresa todos os dias. Essa, para mim, é a retenção. Quando essa escolha terminar por qualquer razão, aí cada um tem que seguir a sua vida, mas a gente precisa dar esse sentido todos os dias. Eu prefiro mais, porque... mas só continuando aqui o ponto que o Fernando colocou, que eu super concordo, que eu acho que é o diálogo e o papel da liderança ajudando nesse diálogo para dar novamente significado no que a pessoa está buscando. Acho que tem um outro papel que é importante das organizações, que é criar um espaço para que as pessoas possam ser quem elas são. Criar um espaço que seja realmente inclusivo, né? Onde eu possa ser quem eu sou. E num país tão desigual de representação, a gente tem, como organização, uma responsabilidade ainda maior. Então, por exemplo, na Diageo, a gente tem uma iniciativa de inclusão de pessoas trans como aprendizes. Segura aonde isso acontece? No Ceará.
na nossa fábrica, no Ceará, que é um estado realmente muito mais machista do que talvez aqui no sul, no sudeste, né? Então, a gente teve essa ousadia, essas pessoas foram incluídas, elas estão lá, estão sendo efetivadas na organização. Então, a gente precisa dar esse primeiro passo. Quando a gente fala de programa afirmativos para pessoas negras, que é o nosso programa Origens de Estagiários, a gente está trazendo essas pessoas para a organização, a gente está incluindo para que elas possam ser quem elas são, trazendo as realidades delas. Porque isso permite não só que elas possam encontrar e buscar o seu propósito, mas que a gente possa entender essas realidades diferentes e permitir que a empatia seja algo que esteja espalhado em toda a organização para conhecer as diferentes realidades. Mas, respondendo a sua pergunta, que é quem encontra quem, eu acho que a gente pode ter os dois caminhos. Acho que as pessoas podem encontrar o seu propósito e dar muito significado, como o propósito pode encontrar as pessoas quando a gente oferece experiências diferentes, quando a gente possibilita que as pessoas ampliem o seu repertório, conheçam outros formatos que talvez antes ela não poderia viver. Então, tudo isso faz com que às vezes as pessoas o propósito possa chegar até a pessoa antes da pessoa encontrar o seu propósito. Muito obrigada, Fernando, obrigada, Viviane, obrigada, Carlos, pela palestra de vocês. Eu gostaria de uma salva de palmas aos palestrantes. Muito obrigada. À tarde, a partir da 1h30, já inicia aqui sobre gestão de pessoas e liderança feminina. Então, a gente se encontra aqui 1h30 pontualmente. Muito obrigada. Obrigado.